Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vamos começar nossa aula. Bom, pega teu livro aí na unidade 4, página 151. Vamos falar sobre equações do primeiro grau. Início de conversa. Na unidade anterior, você conheceu e explorou algumas ideias relacionadas à linguagem algébrica. Agora vamos conhecer uma importante ferramenta em álgebra, da qual fará uso frequente na resolução de problemas em todos os campos da matemática: o estudo das equações. A equação é toda a sentença matemática representada por uma igualdade. Se é representado por uma igualdade, gente, precisa ter um sinal de igual no meio dessa expressão, na qual aparece uma ou mais letras denominadas incógnitas. As incógnitas são os números ocultos que a gente quer descobrir, tá? Elas sempre são representadas por letras. Geralmente, na maioria das vezes, claro, a gente usa a letra X ou a letra Y, mas você pode utilizar a letra que você quiser. Observe que o sinal igual separa a equação em dois membros. O primeiro membro é a esquerda do sinal e o segundo membro é a direita do sinal. Tá vendo aqui, olha, toda essa parte aqui da frente da igualdade é chamado de primeiro membro, 3x mais 5. E o número que está atrás, que é o 11, é chamado de segundo membro. E tá vendo que tem um xzinho ali? O x é a incógnita. Antes de iniciarmos nosso estudo sobre equações, vamos retomar algumas situações que envolvem a descoberta de números desconhecidos a partir de informações sobre eles. Agora é com você. Descubra os números desconhecidos nos esquemas a seguir. Bom, vocês se lembram quando vocês eram assim, primeiro segmento, lá no terceiro ano, segundo ano, vocês faziam algumas continhas assim: descubra o valor do quadradinho. Então, isso era uma equação disfarçada, exatamente. Você precisava descobrir o valor escondido utilizando as operações inversas, né? Então, como que você descobre um número desconhecido em uma adição? Realizando uma subtração. Em uma subtração, realizando uma adição. Em uma divisão, realizando uma multiplicação e assim sucessivamente. Então, você precisa realizar as operações inversas. Vamos lá. Esse primeiro aqui na letra A. Qual o número que dividido por 3 vai ser igual a 15? É só você fazer a operação inversa. Se antes ele estava dividindo, você faz a operação inversa, que é multiplicar. 15 vezes 3 dá 45. Aqui é fácil, né? 15 mais 12 vai dar 27. Aqui, como que eu vou descobrir esse número aqui do meio? É só fazer a operação inversa aqui, ó. Um número vezes 9 deu 360. Que número vai ser esse? É só você pegar o 360 e dividir por 9. E 360 dividido por 9 vai ser igual a 40. Como que você vai descobrir agora o número desse primeiro quadradinho aqui? Você está vendo que foi um número que subtraído 25 deu 40? É só você fazer a operação inversa. É só você fazer 40 mais 25, que vai dar 65. E o último, aqui ó, era uma adição que deu 65. Você faz o inverso, né? Subtrai 65 menos 20. 65 menos 20 vai dar 45. 20 mais 45 vai dar 65. Aqui, olha, um número vezes 5 deu 45. Como que você faz isso? É só você fazer o inverso, né? Qual é o inverso da multiplicação? Vai ser a divisão. E quanto é 45 dividido por 5? Vai ser 9. Vamos continuar? Próxima página. Número 2. Jonas pensou em um número, somou 8 e obteve 12. Em que número Jonas pensou? Elabore um esquema e responda. Vamos lá. Vamos lá. Jonas pensou em um número. Vou fazer um esquema igual aquele. Não sei qual é. Somou 8 e teve 12. Que número era esse? É só fazer a operação inversa. Qual é o inverso da adição? É a subtração. 12 menos 8 vai dar 4. Então, o número aqui, ó, é 4. É 4, ok? Então, vamos lá. B. Vamos chamar esse número desconhecido de x. Escreva uma equação que traduz a situação a seguir. É fácil. No lugar desse quadradinho aqui, você vai botar o x. X mais 8 igual a 12.
Quando você está buscando um número, esse número é desconhecido no seu problema, esse vai ser a incógnita. Essa vai ser a incógnita. E aí você vai dar um nome para ela utilizando uma letra. Nesse caso, o problema pediu X, mas você poderia botar Y, você poderia botar Z, você poderia botar F, a letra que você quisesse. 3. Lucas pensou em um número, multiplicou por 5 e obteve menos 35. Elabore um esquema. Um número, não sei o que é. Multiplicou por 5 e obteve menos 35. Tá aí o esqueminha. Em que número Lucas pensou? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Menos 35 dividido por 5 vai dar menos 7. Que número é esse? Menos 7. Então, vamos chamar esse número desconhecido de y. Escreva uma equação que traduz essa situação. No lugar do quadradinho, você bota y. Y vezes 5 é igual a menos 35. Y vezes 5, você também pode escrever assim, ó, 5y, tá? Isso significa 5 vezes o y, ok? Quando você tiver uma multiplicação nas equações, você pode escrever ela assim, ao invés de escrever assim, tá bom? E aí é igual a menos 35, ok? Vamos seguir. Vamos para o número 4. Mirela pensou em um número e multiplicou por 3. Do resultado, subtraiu 9 e obteve 15. Em que número Mirela pensou? Vamos ao esquema. Ela pensou em um número, não sei qual é, e multiplicou por 3, certo? Do resultado disso, ou seja, aqui eu vou entrar um parênteses, tá? Porque antes de fazer a próxima operação, eu preciso realizar essa. E nas expressões, a gente sabe que nas expressões numéricas, as operações dentro dos parênteses são realizadas primeiro, tá bom? Do resultado, ela subtraiu 9 e obteve, então, 15. Ou seja, antes de subtrair por 9, ela precisa realizar a operação de pegar esse número e multiplicar por 3, tá ok? Em que número Mirela pensou? Elabore um esquema que responda à pergunta. Tá aí. Como que a gente vai começar a fazer? Lembrando que é só a gente fazer as operações inversas. Vamos começar aqui com o 15 e o 9. É menos 9. A operação inversa vai ser, então, mais 9. 15 mais 9 vai dar 24, certo? Aí aqui, ó, esse número foi multiplicado por 3. Então, é só a gente pegar e fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E 24 dividido por 3 deu 8. Então, o número que Mirela pensou foi 8. Vamos chamar esse número desconhecido de n. Escreva uma equação que traduza n. É só no lugar do quadradinho você botar o n. n vezes 3 menos 9 igual a 15. Ou você também pode fazer, como eu falei lá em cima, ao invés de você botar n vezes 3, você pode botar 3n. Tá certo? Provavelmente você já viu uma balança de 2 pratos. Nesse tipo de balança, quando há igualdade de pesos nos 2 pratos, a balança fica em equilíbrio. Observe na figura abaixo uma balança em equilíbrio. O peso das 4 esferas de aço, que possuem o mesmo tamanho e mesma massa, equivale ao peso de 12 cubos de madeira, que são todos do mesmo tamanho e mesma massa. Próxima página. Se retirarmos 2 esferas de aço de um dos pratos da balança, quantos cubos de madeira devemos manter no outro prato para que a balança continue em equilíbrio? Vamos pensar. Se lá na outra página está dizendo assim, 4 cubos equivale a 4 esferas equivale a 12 cubos. Se você fizer 12 dividido por 4, você vai ver que tá aqui, ó. 4 esferas equivale a 12 cubos, certo? Se você fizer 12 dividido por 4, você vai ter um resultado igual a 3. Ou seja, para cada esfera, o peso deve ser de 3 cubos, ok?
Então, uma esfera equivale a 3 cubos, tá certo? Então, se você tira da balança 2 esferas, cada uma equivale a 3 cubos, 2 equivalem a 6 cubos. Se em um dos pratos colocamos 3 cubos de madeira, quantas esferas são necessárias? A gente já viu que para uma esfera, 3 cubos. Então, aqui vai equivaler uma esfera. Se em um dos pratos colocarmos 8 esferas de aço, quantos cubos de madeira serão necessários para manter o equilíbrio dos pratos? Já vimos que uma esfera, 3 cubinhos, certo? Então, para 8 esferas, é só a gente fazer 3 vezes 8, que é igual a 24 cubos. Ok? Vamos continuar. Número 6. Na atividade anterior, você percebeu que, para cada alteração feita em um dos pratos, foi necessário fazer uma comparação no outro prato, a fim de manter o equilíbrio entre eles. Esse procedimento também pode ser aplicado em igualdades. Vamos considerar a seguinte igualdade: 4 mais 6 igual a 10. Efetue as operações indicadas a seguir e coloque V para verdadeiro, se a igualdade se mantiver, e F para falso, se a igualdade não se mantiver. Somar 3 é o primeiro membro da igualdade. Se você somar 3 aqui, você vai ficar com 4 mais 3, 7. 7 mais 6 vai ser igual a 10? Sim ou não? Não. Então, aqui é falso. Somar 3 ao segundo membro. Se você somar 3 aqui no segundo membro, você vai somar 3 aqui, ó. Vai dar 13, certo? E 4 mais 6 é igual a 13? Sim ou não? Não, também é falso. Somar 3 aos dois membros. Agora sim. 4 mais 6 mais 3 vai dar 13. E 10 mais 3 vai dar 13. Aí ficou igual. 13 é igual a 13, certo? Então é isso aí. Deu certo. Subtrair 4 do primeiro membro da igualdade. Se você subtrair 4 do primeiro, vai dar errado igual no primeiro caso. Falso. Subtrair 4 do segundo, também vai dar errado. Subtrair 4 dos dois, aí vai dar certo. A igualdade só se mantém se você realizar a mesma operação nos dois membros, tanto no primeiro quanto no segundo. Multiplicar o primeiro membro da igualdade por 5, não vai dar certo. Multiplicar o segundo, não vai dar certo. Multiplicar os dois, vai funcionar. Dividir o primeiro, não vai dar certo. Dividir o segundo, também não. Dividir os dois, aí funciona. Tá ok? Só funciona, a igualdade só se mantém se você realizar a mesma operação nos dois lados, nos dois membros. Seguindo, é importante saber que resolver uma equação é determinar o valor da incógnita. Para isso, devemos isolá-la em um dos membros da equação, utilizando as operações inversas, da mesma forma que você resolveu as atividades envolvendo números desconhecidos. Exemplos. Vou fazer com vocês agora essa equação. 2x mais 10 vai ser igual a 16. Vamos lá? 2x mais 10 igual a 16. Como que eu vou calcular? Primeiro, eu vou isolar a incógnita no primeiro membro, ou seja, deixar o x sozinho no primeiro membro, na parte da frente da igualdade. E tudo que não tiver x, eu vou jogar para o segundo membro. Mas quando eu jogar eles para o segundo membro, obrigatoriamente eles vão ter que trocar de sinal, por causa das operações inversas. Lembra que a gente fez lá na primeira folha as operações inversas? Então, você vai inverter ele de posição e ele vai inverter de operação. Ele vai seguir a sua operação inversa. Então, para a gente começar, quem tem x para um lado e quem não tem para o outro. Então, vamos lá? Esse 2x, ele tem incógnita, ele tem o x. Então, ele fica aqui no primeiro membro. E tudo que não tem vai passar para o outro lado. No caso, é esse mais 10. Ele vai vir para cá. O 16 já está na posição que deveria estar. Ele não vai ser mudado.
ele já está no segundo membro, somente o 10 precisa ir para o segundo membro. Então, como ele vai trocar de lado, ele vai trocar de sinal, por causa da operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. Então, ele era mais, passa para o lado de lá, menos. 2x, então, é 16 menos 10 vai dar 6. Agora, eu ainda tenho que isolar o x. Ele ainda está acompanhado do 2, tá vendo? Só que o que eu falei para vocês lá na parte anterior da aula? Que o 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Lembra que a gente trocou o n vezes 3 por 3n? Então, 2x é o mesmo que 2 vezes o x. E qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, se o 2 está desse lado multiplicando, ele passa para o lado de cá dividindo. Eu vou escrever em formato de fração, porque toda fração é uma divisão, tá? X, então, vai ser igual a 6 dividido por 2. Qual vai ser o valor de x? Quanto é 6 dividido por 2? X é igual a 3. Qual é o valor do x? 3. Ok? Deixa eu fazer agora o próximo exemplo. Y sobre 3 menos 8 igual a 7. Y sobre 3 menos 8 vai ser igual a 7. O que a gente vai fazer? Quem tem y para um lado, quem não tem, para o outro. E aquele que for para o outro vai com a operação inversa. Então, y sobre 3 fica desse lado e o menos 8 vai passar para cá, trocando de sinal, trocando de operação. Ele passa para cá mais 8. O 7 já está no lugar, continua. Y sobre 3, então, vai ser igual a quanto, gente? 7 mais 8 vai dar 15. Agora, o que significa essa fração? Toda fração é uma divisão. Então, se o 3 está dividindo, ele vai passar para cá, multiplicando, certo? Então, eu vou ficar com y igual a 15 vezes 3. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Y, então, é igual a 15 vezes 3 vai dar quanto, gente? 45. Tá ok? Tá aqui, ó. Olha o resultado aqui. Viu só? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.